Nós sabemos, meus irmãos, que o homem é, sem dúvida, o único animal que não consegue sobreviver sem a ajuda de um semelhante. O homem é o único animal que não consegue sobreviver sem a ajuda do outro, seja o pai, a mãe ou alguém que lhe preste o auxílio. O homem é o único animal que precisa do cuidado de uma mão protetora para protegê-lo, para livrá-lo das intempéries da natureza, para que ele possa viver e enfrentar os perigos que todos nós enfrentamos desde o nosso nascimento. O animal, todo ele, ao nascer, ele enfrenta os perigos de uma natureza hostil e ele tem que aprender a se proteger dos predadores, da voracidade dos predadores. Agora o homem, ele enfrenta um outro perigo. Ele precisa aprender a não só enfrentar os perigos da natureza, os desafios de um ambiente inóspito, como ele também precisa enfrentar os perigos que o homem fomenta, que o homem também cria. Enfrenta muita dificuldade a criança que se depara com pais negligentes, com pais que não têm consciência da sua responsabilidade como educador. A criança enfrenta inúmeros obstáculos, não apenas do ponto de vista material, perigos diante de perigo real, mas também inúmeros obstáculos, desafios, dificuldades por conta de um despreparo intelecto-moral, por conta daqueles que deveriam, a princípio, protegê-lo. Até que nós cheguemos à nossa maturidade, nós precisamos desenvolver como pai, como educador, como responsável por uma criança, até que ela chegue à sua maturidade, nós precisamos desenvolver todo um trabalho para que essa criança nasça, cresça, desenvolva e chegue à maturidade de forma saudável. Não só do ponto de vista físico, também psíquico e espiritual. O homem, ele enfrenta inúmeros obstáculos além da negligência, da indiferença, do despreparo dos pais. As crianças hoje têm de enfrentar o perigo das ideologias nas escolas. O ensino hoje utilizado como manipulação, como estratégia de domínio. E a pessoa, se ela não desenvolver em si mesma a capacidade de se proteger e tomar a iniciativa de se responsabilizar pelo seu desenvolvimento, pela sua plena capacidade, ela enfrentará o desafio de lidar com a malícia, com a má-fé até mesmo de professores. O homem de hoje, ele enfrenta obstáculos como a sedução dos vícios, a paixão, o convite do sexo desvairado, o sexo livre. E nós também hoje enfrentamos o perigo, o desafio da sedução no uso das drogas. Pode parecer estranho, mas existem pessoas que tentam nos convencer de que a droga não provoca qualquer malefício. Nós precisamos, como pais, e também nós precisamos, como indivíduos, como cidadãos, aprender a nos defender num ambiente muito, mas muito perigoso. Além do convite das drogas,
a sedução das paixões, o convite dos vícios, a sedução pelos interesses da terra, nós também precisamos aprender a nos proteger, aprender a encontrar a saída neste labirinto das ilusões que a terra nos proporciona. Quantas e quantas vezes nós construímos castelos, nós edificamos algo que parece para nós indestrutível. Quantas e quantas vezes nós edificamos a nós mesmos sobre castelos de areia. Existem momentos na nossa vida que nós passamos por dificuldades, enormes desafios. Falência, dificuldade financeira, enchentes. E quem já não teve a oportunidade de se deparar com relatos de pessoas que passaram por destruição devido a terremotos? Certamente a pessoa olha para trás, se depara com aquela construção, com aquele castelo e testemunha o seu castelo desmoronado. O que eu construí? O que eu edifiquei? Eu estou livre? Eu estou preso? Que situação eu me encontro? Existem momentos na vida da gente que abala a estrutura de nós mesmos. Não somente o terremoto, as enchentes, a falência econômica. Existem outros momentos em que a gente se depara com um balanço de nós mesmos. O que nós construímos? O que nós edificamos? O que nós fizemos para matar a nossa sede? Olhamos ao derredor e nos perguntamos: o que eu fiz até hoje em benefício de mim mesmo? Até então, eu me apegava às construções materiais, aos títulos acadêmicos, ao status social, ao salário que o emprego me proporcionava, o subsídio que o cargo público me proporcionou até então. Mas o que eu de fato edifiquei para mim mesmo? O que eu fiz de mim mesmo? Por que hoje eu me intimido tanto, sobretudo neste momento sério que nós enfrentamos? O que me motiva a ter tanto medo da morte? O que me atemoriza tanto neste momento de pandemia? Até então, nós percebemos que não raro, nós procuramos matar a sede do nosso corpo. Procuramos saciar a sede de nossa alma de forma ilusória. A nossa viagem ao exterior, as nossas visitas aos shoppings, os nossos títulos acadêmicos conquistados, a nossa mansão que nós construímos, o carro que nós adquirimos, toda uma série de construções, como mansões, chácaras e tantas outras conquistas que depois de muito tempo nós percebemos que não mata a sede de nós mesmos. Por que nós, até então, não procuramos educar os nossos filhos, olhando a terra como um momento transitório, a nossa vida aqui na terra como um momento de aprendizado? Por que nós não ensinamos os nossos filhos o valor do amor, da cordialidade, o valor da humanidade? Por que nós não fomentamos o desenvolvimento em nosso lar dos princípios em torno da caridade, da fraternidade e de olharmos um para o outro como de fato nós somos?
almas imortais? Por que que eu, até hoje, reservo tão pouco tempo para entrar em contato comigo mesmo e para dialogar com Deus? O que eu construí? Mais dia ou menos dia nós iremos descobrir que a matéria não mata a sede de nossa alma. E nós iremos descobrir que até então nós procuramos de forma equivocada matar a nossa sede com aquilo que em verdade fomenta a nossa carência. Meus irmãos, para terminar eu quero contar para vocês que algo me chamou muita atenção há mais de 10 anos. Em janeiro de 2020 completou 10 anos do terremoto no Haiti. Neste terremoto, mais de 100 mil mortos. Mais de 1.500.000 pessoas ficaram desabrigadas. E eu me recordo que um templo, uma igreja, foi totalmente destruída, salvo a imagem de Jesus Cristo na cruz. O crucifixo se manteve tal como ali se encontrava, inabalável. Não que Jesus Cristo seja representado numa edificação material, mas eu me pergunto, será que Deus, nosso Pai, não está querendo nos mostrar que, na verdade, o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso mestre maior, o mestre dos mestres, Jesus Cristo Nazareno, não é o melhor convite para que nós matemos a nossa real sede? Pensemos um pouco a respeito disso. Nesse momento em que a angústia nos visita, em que talvez não tenhamos a oportunidade de abraçar o nosso semelhante, neste momento em que nós temos dificuldade em manter um estreito laço com aqueles nossos irmãos, perguntemos a nós mesmos, o que eu fiz para mim? O que eu edifiquei que mais dia ou menos dia eu poderei levar para onde quer que eu me encontre? O que eu aqui na terra edifiquei que de fato possa ser considerado como uma propriedade minha, somente minha? E nós certamente iremos perceber que a maior conquista é descobrir em nós mesmos a nossa essência divina e a nossa capacidade de amar. A nossa evolução intelectual é importante. As nossas conquistas materiais também não deixam de ter o seu valor. Mas o que nós crescemos de fato, moralmente, nesta empreitada aqui na Terra? Que nós pensemos um pouco, que você pense, que eu, aqui de minha parte, possa continuar refletindo. E, assim, penso eu, que nós iremos entrar em contato com a nossa natureza, aquilo que nós somos de forma imortal, com a nossa natureza divina. Que Jesus nos abençoe, hoje, amanhã e sempre.